Olá, olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Maclean, sou especialista aqui nas soluções de risco na OSEG Refinitiv e gostaria aqui de dar-lhes as boas-vindas nesse webinar sobre desmistificando sanções, impacto e reflexos no mercado brasileiro, onde nós vamos entrar um pouquinho nesse mundo das sanções. Eu tenho aqui comigo a Renata e a Julie, que vão se apresentar, e qualquer dúvida, né, que vocês tenham, qualquer pergunta, por favor, adicionem na caixinha de perguntas, que nós vamos responder ao final do webinar, ok? Muito obrigado, e Julie, Renata, fiquem à vontade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Renata Galvão e eu sou especialista de risco de clientes na Refinitiv. Eu sou brasileira, moro na África do Sul, estou aqui na África do Sul e vai ser um prazer hoje falar com você sobre sanções, o impacto no mercado brasileiro também. E junto comigo aqui hoje eu tenho minha colega Julie, que está na Europa. Julie, você quer se apresentar? Bom dia, meu nome é Julie Lima de Pérez, eu sou uma analista sênior, né, de conteúdo do WorldCheck, eu trabalho com o mercado brasileiro, também sou brasileira como a Renata, mas eu estou baseada no nosso escritório em Gdynia, que fica no norte da Polônia. Obrigada, Julie. Então, pessoal, vamos começar porque a gente tem bastante conteúdo para falar hoje. Vou passar para o próximo slide. Então, assim, para começar, eu gostaria só de contextualizar o motivo de nós estarmos aqui hoje para falar sobre sanções. Como vocês devem estar acompanhando nas notícias, existe, né, uma guerra acontecendo na Europa, infelizmente. Em decorrência desse ataque militar da Rússia, né, contra a Ucrânia, existe também uma guerra econômica contra a Rússia acontecendo no cenário internacional. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Então, só para contextualizar, 24 de fevereiro desse ano, a Rússia lançou uma invasão militar em larga escala contra a Ucrânia, e desde então a comunidade internacional iniciou uma guerra econômica, né, contra a Rússia. E à medida que a guerra está avançando, os ataques militares da Rússia na Ucrânia também estão se tornando mais violentos. O número de sanções impostas contra diversos setores da economia e indivíduos da Rússia também aumentaram de forma significativa e, em consequência disso tudo, os riscos regulatórios e reputacionais para empresas e instituições financeiras estão se tornando mais complexos e desafiadores também. Então, o atual desafio para empresas hoje consiste, sobretudo, em cumprir, né, essas regulamentações legais que estão em constante evolução. E aqui a gente está falando de um ambiente regulatório super complexo, no qual nenhum erro é aceitável, porque as multas são altíssimas. Então, nessa sessão, nós vamos cobrir a natureza das sanções como instrumento de política internacional. Nós vamos falar sobre sanções explícitas, sanções implícitas e riscos associados. E, para finalizar, nós vamos trazer alguns estudos de caso e soluções também para um programa de compliance eficaz quando o assunto são sanções. Então, agora minha colega Julie vai dar início à sessão, ela vai desmistificar sanções, né, como é o nome do webinar, e explicar de uma forma bem didática o que são sanções, como sanções afetam empresas e instituições financeiras e muito mais. Oi, Julie. Oi, obrigada, Renata. Bom, como a Renata falou, a gente vai começar aqui bem do básico mesmo, né, explicando o que são as sanções, os riscos associados a violar esses regimes de sanções, e falar um pouco da diferença das sanções explícitas e implícitas. Tá? Bom, o que são sanções? Né? Sanções são uma ferramenta que vem sendo usada desde a antiguidade. Né? Costumavam ser ferramentas complementares aos esforços de guerra. Né? Eram utilizadas paralelamente. Mas, atualmente, a gente vê que as sanções, principalmente as da natureza econômica, elas estão sendo utilizadas como um instrumento de política externa que vem se opor à força militar, né? Ao invés de você lançar uma força militar, você está lançando um regime de sanções econômicas. Tá? Você tem diversos tipos de sanções que são aplicáveis hoje em dia, né? Você vai desde proibições de viagens, a congelamento de bens, embargos de armas, restrições comerciais, mas a gente vai se focar primariamente hoje nas sanções econômicas, né? Que são as que mais têm sido discutidas na mídia. O que são essas sanções econômicas? Né? Elas são, como a gente estava falando, um instrumento de política internacional que são usadas para coagir, dissuadir ou mesmo realmente punir, né,
um alvo e isolando economicamente. E tem a natureza não militar, né? Nesse caso, no foco econômico, e ela é imposta por um Estado contra outro Estado, né? Ou contra outros Estados, pode ser múltiplos alvos, ou mesmo pode ser imposta por uma organização internacional como a ONU, né? Não precisa necessariamente estar passando de um Estado individual. E elas são utilizadas para promover determinados objetivos políticos, né? Elas podem ser focadas no combate ao terrorismo, no combate ao tráfico de drogas, não proliferação nuclear, para a promoção de democracia e direitos humanos, ou na resolução de conflitos, que é o que a gente está vendo, principalmente agora, nesse contexto, né, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A ideia, então, de você ter essas sanções é você, às vezes, focar num setor específico, por exemplo, o setor de armamento, né, e você danificar esse setor ou impedir esse setor de funcionar de tal maneira que torne, por exemplo, o conflito inviável, ou então você impor sanções econômicas de uma maneira tão ampla de que o custo daquele conflito, por exemplo, vai se tornar tão alto que já não vai mais valer a pena, né? Então, essa é a lógica por trás da imposição de sanções num contexto como esse, né? A gente tem 3 categorias gerais, né? Geralmente, quando a gente vê as sanções. Elas podem ser direcionadas, né? Direcionadas a indivíduos, entidades ou grupos bem específicos. Às vezes, elas são setoriais, né? Que são destinadas a setores chaves da economia, por exemplo, o setor de óleo e gás, ou o setor de construção, né? O setor de armamentos. E você tem também seções muito mais abrangentes, que às vezes são direcionadas a um país ou uma região de uma maneira total, né? De todos os setores da economia desse país ou região. Bom, quem está trazendo essas sanções? Quem está impondo essas sanções, né? Na prática, basicamente, todos os países do mundo podem criar as suas próprias listas de sanções, né? E qualquer entidade internacional que tenha um mecanismo que prevê essa possibilidade também, tecnicamente, pode criar uma lista de sanções na sua área de atuação, né? Mas a gente vai focar aqui em 3 entidades especificamente, porque são as mais conhecidas, as mais abrangentes e que têm um maior impacto, né? No comércio internacional. A gente está falando da OFAC. A OFAC é Office for Foreign Asset Control, né? É o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. É um subdepartamento do Departamento de Tesouro, né, dos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente está falando de OFAC, de sanções norte-americanas, sanções estadunidenses, a gente está falando da mesma coisa. A gente tem a União Europeia, tá? Como um todo. Lembrando que a gente está falando aqui de sanções como um instrumento de política externa, e a União Europeia tem uma política externa comum, né? Uma política externa de segurança comum. Então, a ideia é que todos os Estados-membros vão adotar os mesmos regimes de sanções, né? E a gente tem também as Nações Unidas, que, através do Conselho de Segurança, também podem impor sanções, tá? Como eu falei, essas não são as únicas entidades que estão envolvidas. A gente tem, por exemplo, vários outros países que também lançam sanções muito relevantes. A Suíça, o Reino Unido, o Japão, o Canadá, etc. Mas, de uma maneira geral, esses 3 são os que são mais discutidos, né, e que têm o maior impacto. Bom, e o Brasil nessa história, né? Eu acho que é importante a gente trazer um pouco para a nossa realidade brasileira. O Brasil, como qualquer outro membro da comunidade internacional, ele tem a capacidade, sim, tá, de impor sanções como instrumento de política externa, tá? O Brasil, até o momento, ele não optou por fazer isso, tá? Ele não impõe nenhum tipo de sanção como instrumento de política externa. No entanto, se você conhece bem assim, vamos dizer, o panorama regulatório brasileiro, você fala, mas espera, eu já ouvi a palavra sanção ser aplicada nesse contexto. E realmente existe, né? A Controladoria Geral da União, se você entra no portal de transparência, ela tem o que a gente vê aqui, que é chamado painel de sanções, né? Essas sanções não são sanções no sentido que a gente está comentando hoje, né? Que são sanções como instrumento de política externa. É simplesmente uma listagem, né, de instrumentos punitivos ou restritivos, né, internos, que a CGU
refere coletivamente como sanções, né? Isso inclui o cadastro de pessoas que foram expulsas da administração federal, empresas punidas, inidôneas, suspensas, né? Geralmente por terem cometido algum tipo de improbidade administrativa ou outro tipo de violação às leis locais, tá? Mas, apesar da terminologia aqui sendo usada ser a de sanção, tá? A gente não pode equiparar, tá? Com a seriedade que a gente está lidando com as sanções no âmbito internacional. Tá? Mas, no final das contas, por que é importante a gente discutir sobre sanções e falar sobre sanções? Existe um risco muito alto associado à violação dos regimes de sanções. Tá? Esse risco começa com um risco reputacional, que eu acho que a gente não pode subestimar. Tá? Você está associado, você tem a sua empresa associada, né, a uma entidade, a uma pessoa que foi sancionada, principalmente num contexto de um conflito bélico, num contexto, por exemplo, de terrorismo, etc., isso traz um baque à reputação da sua empresa, né, um impacto negativo, tá, muito abrangente. Existe também, de um ponto de vista mais legal, o risco regulatório, né, e o risco legal que advém dessa violação dos regimes de sanção. Tá? Você pode ser sancionado, né? Você pode mesmo ser incluído numa lista de sanções, você pode ter um caso de natureza civil ou mesmo de natureza criminal, né, ser trazido contra a sua empresa, e mesmo indivíduos podem ser punidos, né? Nos Estados Unidos você tem casos criminais que levam à prisão, tá? Por violações de regimes de sanção. Tá? Então há um risco também legal muito grande. E, obviamente, eu acho que o enfoque que muita gente sempre lembra quando a gente está falando de violação de sanções é o impacto financeiro. Né? Nós temos multas, penalidades financeiras diversas, mesmo quando um acordo, né, é feito entre as partes, geralmente ele implica, né, numa perda financeira significativa. Aqui a gente tem um painel mostrando alguns dos bancos, né, que evadiram, de alguma maneira, as sanções da OFAC, e que foram punidos financeiramente por isso, né, multados. Você vê que tem não só bancos americanos, mas bancos canadenses, europeus, japoneses, russos, etc. Todos esses bancos que estavam sob a jurisdição, né, da OFAC de alguma maneira e que foram punidos. Em 2019, para vocês terem uma noção, o total das multas da OFAC passou de 1,3 bilhões de dólares por violação de regimes de sanções. Então, a gente está falando de quantidades significativas que podem ter um impacto muito relevante, né, sobre as empresas que são multadas. Então, é por isso muito importante a gente ter sempre em mente os regimes de sanções e ter esse conhecimento, né, para não inadvertidamente ter essa violação. Bom, quando a gente está falando em monitorar, né, essas sanções, a gente está falando em monitorar dois tipos de sanções de uma maneira geral. As chamadas sanções explícitas e as implícitas. Né? As explícitas são as sanções mais claras. São as sanções que aparecem explicitamente, né, como o nome diz, nas listas que são liberadas. Né? São listas públicas que são lançadas pela OFAC, pela ONU, pela União Europeia, né, ou qualquer outro país ou entidade. Tá? Se a gente for olhar o trabalho que a gente faz, por exemplo, no WorldCheck, né, todos os nossos milhões de recordes do nosso banco de dados, menos de 1% desses recordes, né, eles estão lidando com sanções. Então, comparativamente falando, comparado com pessoas politicamente expostas, comparado com risco de crimes financeiros, etc., é uma porcentagem pequena. Né? Mas é uma prioridade muito grande para o trabalho que a gente faz, justamente pelo impacto tão grande que tem a violação, né, possível desses regimes de sanção. Tá? E a gente tem um time exclusivo lidando com isso também, porque por mais que essa informação saia e seja publicada explicitamente das sanções no domínio público, não é uma informação tão fácil de ser digerida. Tá? Primeiro, porque você tem uma quantidade muito grande de listas. Né? Por mais que você tenha um número determinado de entidades, como por exemplo a OFAC, né, publicando sanções, são múltiplas as listas, né, que são
lançadas por países e por entidades, né? Muitas pessoas e muitas entidades, muitas empresas, elas aparecem em múltiplas listas, né? Nem sempre de uma maneira que é muito clara, né? Principalmente quando a gente está falando de pessoas e empresas, né, que vêm de países que não usam o alfabeto latino, né, que usam o alfabeto cirílico ou o alfabeto árabe. Às vezes os nomes são, digamos assim, traduzidos, né, para o alfabeto latino de maneiras muito distintas, né? Então, por exemplo, Mohammed, que é um nome árabe super comum, né, numa lista ele pode estar escrito Muhammad com U, e na outra lista Mohammed com O, ou com 2 Hs, ou com 2 Ms, e se trata da mesma pessoa, né? Então, é preciso ser feito um trabalho, que é o trabalho que os nossos analistas fazem, né, de você pegar toda essa informação dessas múltiplas listas, né, e, vamos dizer assim, unificar tudo isso, né, no perfil só, para você ter a garantia de que você está cobrindo todas as informações possíveis que são disponíveis para aquela pessoa, tá? É importante também, quando a gente está falando de sanções, lembrar que esse é um trabalho que tem que ser feito, como é feito pelo pessoal do WorldCheck, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tá? Porque você nunca sabe quando uma lista de sanção vai ser lançada e é preciso processar essa lista o mais rápido possível, tá? Porque muitas listas de sanções não dão prazos extensos, né, para que você se adeque a elas, né? Lançou a lista, no dia seguinte você já há uma expectativa de que você vai estar seguindo aquela lista de sanção, tá? Para garantir, digamos assim, né, aos nossos clientes que a gente está fazendo todo esse trabalho e está fazendo com essa celeridade que é demandada, né, o WorldCheck tem uma auditoria externa que é feita sobre o nosso trabalho de sanções, que está garantindo que a gente está cobrindo sempre 100% das sanções que estão sendo lançadas no mais rapidamente possível, né? Essa equipe especializada, quando ela está destrinchando esse sistema de sanções, a gente também está criando, vamos dizer assim, um keyword, né, um código que é colocado para cada lista de sanções que é lançada, né? Isso permite também as pessoas, digamos assim, um screening mais flexível, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai estar necessariamente interessado em todas as listas, né? Se você não tem qualquer conexão, por exemplo, com o governo japonês, você não necessariamente vai estar precisando fazer um screening de uma lista de sanção japonesa, tá? Então, há possibilidade também de você se focar naquelas listas de sanções que você quer, sabendo que você tem todas as informações sobre todas elas disponíveis, se for necessário. Bom, as sanções explícitas, de uma maneira geral, elas, apesar de complexas, elas são relativamente claras, né? O nome está aparecendo, aquela lista de sanções está ali nominalmente listado. O problema, né, a grande complicação entra quando a gente está falando das sanções implícitas, né? É quando a lista, né, de pessoas que foi sancionada se estende a pessoas que não foram nominalmente mencionadas numa lista de sanção, tá? Isso acontece quando existe o que a gente chama de narrativa, por isso que essas sanções também são chamadas de sanções narrativas, né? Por exemplo, na UFAC é muito comum o que a gente chama da regra dos 50%, né? Diz assim, olha, essas sanções se aplicam às entidades e pessoas listadas e qualquer entidade que 50% das ações pertença, 50% ou mais pertença a uma dessas pessoas ou entidades listadas, né? Então, essas empresas, né, principalmente que são implicitamente sancionadas, elas não aparecem nominalmente em nenhuma lista, né? Então, assim, como a gente vai saber, então, que elas estão implicitamente sancionadas? Bom, através de muita pesquisa, né? Então, a partir do momento que as listas explícitas de sanção são processadas, começa-se, então, um trabalho, né, muito aprofundado para destrinchar essas pessoas ou essas entidades que estão listadas explicitamente, para descobrir todas as conexões, né, com que empresas eles estão ligados, que subsidiárias essas empresas têm, né, se há um indivíduo, a que empresas esse indivíduo está ligado, etc., para descobrir quais são as empresas e entidades que estão implicitamente sancionadas, né? O trabalho que a gente faz no WorldCheck, ele vai além também dos indivíduos das empresas, né? A gente descobre também títulos sancionados, né, de instrumentos financeiros
estabelecidos por essas entidades funcionadas. E da mesma maneira como a gente dá uma palavra-chave, um keyword, né, para cada lista de sanção explícita, a gente faz o mesmo processo, com as listas de sanções implícitas, né? Para que você, se está procurando uma entidade ou uma pessoa específica, você sabe que ela pode não estar aparecendo necessariamente naquela lista de sanções, mas pela conexão, né, que a gente sempre deixa claro, por ela ter um controle sobre uma entidade ou ser controlada por uma entidade sancionada, ela está implicitamente sancionada também. Tá? E aqui eu acho que é onde está o grande risco, né, quando a gente está lidando com sanções. Porque, por exemplo, quando a gente fala de sanções senatoriais contra a Rússia, né, a estimativa dos nossos analistas dentro do WorldCheck é que somente 5% das sanções, né, que a gente tem no sistema são sanções explícitas, ou seja, são as pessoas que realmente aparecem nominalmente nas listas que foram lançadas. Os outros 95% das entidades e pessoas que estão no sistema são sanções implícitas, né, que a gente descobriu somente através de pesquisa aprofundada sobre essas entidades e pessoas que tinham sido listadas, né? Então, é muito fácil aqui essa informação não ficar aparente, né? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, na Rússia, né? Se você não tem um conhecimento do país, se você não tem um conhecimento da língua, né, etc., você descobrir essas conexões é, às vezes, muito complicado. Né? Bom, para recapitular um pouco, né, as sanções implícitas de sanções narrativas, então, quando a lista de sanções, seja ela nacional ou internacional, né, indica que os embargos, as restrições financeiras, o congelamento de ativos ou o que seja, né, se aplicam não só aos indivíduos e entidades listados, que são as sanções explícitas, mas também às entidades que não são sancionadas por nome, mas que são cobertas pela narrativa que está sendo apresentada naquele programa de sanções. Tá? Essas sanções narrativas, elas são muito comuns pela OFAC, são muito comuns também na União Europeia e são muito comuns pelas Nações Unidas. Né? Elas têm se tornado cada vez mais utilizadas. Né? E aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, de como é colocado isso na OFAC com o que a gente chama da regra dos 50%. Né? Basicamente, a OFAC está dizendo, né, que não só as pessoas que são bloqueadas, que entram na lista de nacionais especialmente designados da OFAC, mas se uma entidade, né, que está bloqueada possui individualmente ou em conjunto uma participação de 50% ou mais numa empresa, essa empresa também está sendo bloqueada. Né? E qualquer entidade que, direto ou indiretamente, 50% ou mais das suas ações é detido por pessoas ou entidades, né, em conjunto que sejam bloqueados, também está sendo considerado como bloqueado ou, no caso, sancionado. Tá? A OFAC, em alguns casos, ela vai até além, né, dessa regra dos 50%. Que a indicação dela, em muitos casos, é que cidadãos americanos, né, ou pessoas que são submetidas ao regime da OFAC, eles são aconselhados a agir com cautela, por assim dizer, né, toda vez que eles forem entrar numa transação com uma entidade que não está nem explicitamente, nem implicitamente sancionado, porque não tem dentro da regra dos 50%, mas que existe uma participação acionária significativa, inferior a 50%, ou quando uma pessoa sancionada, ou uma entidade sancionada, controla, que não, por outros meios, né, de não uma ação majoritária, controla essa entidade, ou, às vezes, você tem, por exemplo, um membro do conselho, né, um executivo sênior, etc., da empresa, que ainda que essas empresas, nesses casos, nesses cenários, não estejam sancionados, elas podem vir a ser um objeto futuro de ação da OFAC. Né? Então, eles colocam que deve-se agir com cautela. Né? O trabalho que a gente faz no WorldCheck, né, a gente segue essa recomendação de cautela da OFAC. Então, a nossa abordagem toda vez que uma empresa tem como acionista de 25% ou mais, né, alguém que está implícita ou explicitamente sancionado, né, ou que a gente pode
descobrir que é o beneficiário efetivo de uma empresa, né? Uma pessoa ou entidade está sendo sancionado, que existe um controle direto, né, de voto ou qualquer outro meio, ou que haja um membro do conselho ou um executivo sênior que está sendo sancionado, nós também estamos monitorando essas empresas, né? Novamente, não é um caso de sanção, tá? Não é um caso de proibição total para se fazer negócio com essas entidades, mas essa informação está disponibilizada, né, para que os nossos clientes façam a sua própria análise de risco, se vale a pena ou não fazer negócios com essas pessoas ou entidades. Para terminar, antes de eu passar para a Renata, que vai falar um pouco mais aprofundado, né, sobre as análises que a gente faz, eu queria trazer só alguns exemplos, né, de sanções implícitas no Brasil. Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente está falando de mercado brasileiro, as pessoas têm a ideia de que não tem tantas pessoas ou necessariamente tantas entidades, né? O Brasil não é um foco de sanções, não tem tanta gente nessas listas, eu não preciso me preocupar muito, né? Mas a gente tem que ter em mente que isso é o que a gente está vendo somente nas sanções explícitas, né? E que muitas vezes tem por baixo da superfície, né, como a gente estava falando, as sanções implícitas também. Tá? Então, por exemplo, a gente tem, isso é um caso real, uma empresa brasileira de produção de maquinários, né? A empresa em si nunca apareceu em nenhuma lista explicitamente de sanções. Só que se a gente for procurar informações sobre essa empresa, a gente descobre que 99,9% das ações, ou seja, muito mais do que a regra de 50% da OFAC, né, era detido por uma empresa russa. E essa empresa russa foi sancionada pela OFAC, né, ou seja, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pela Ucrânia. Né? Então, implicitamente, essa empresa brasileira também estava sancionada, mesmo que ela nunca tivesse aparecido em nenhuma das listas. Tá? Então, qualquer pessoa fazendo negócio com essa empresa, que também está na área de jurisdição, por exemplo, da OFAC, ou do Canadá, ou da Ucrânia, poderia ser punido por fazer negócio com essa empresa. Né? Mas, olhando esse caso assim, você pode até falar, mas olha, eu conheço muito bem o mercado brasileiro, eu sei como achar informações, por exemplo, quem são os acionistas majoritários de uma empresa. Então, toda vez que eu faço negócio com uma empresa, eu posso determinar os acionistas e eu posso procurar me informar, né, se esses acionistas estão sancionados ou não. A questão é que, às vezes, a gente vai ainda mais a fundo, né? Essas sanções implícitas, elas não são nem tão aparentes nesse primeiro nível, né? Então, um outro caso que a gente tem aqui também é uma empresa brasileira do ramo do petróleo. Tá? Se a gente faz essa pesquisa básica, né, dentro do contexto brasileiro, a gente descobre que ela, na realidade, é uma subsidiária de uma empresa sueca. Tá? Até aí, você vai olhar para essa empresa sueca também não está em nenhuma lista de sanções. Né? E muita gente vai, por exemplo, parar aqui. Beleza, a empresa em si não está sancionada, a dona da empresa que a brasileira é subsidiária também não está funcionada, eu não preciso me preocupar. Né? É preciso, no entanto, ir mais além e ter o conhecimento necessário para fazer a pesquisa também sobre essa empresa sueca. Né? E os nossos analistas fizeram justamente isso. E descobriram que essa empresa sueca tinha como principal acionista uma empresa holandesa. Né? E essa empresa holandesa, por sua vez, pertencia 100% a uma estatal venezuelana que foi sancionada pela OFAC. Então, pela regra de 50% da OFAC, né, da sanção narrativa, que foi o que foi aplicado a essa estatal venezuelana, a empresa holandesa estava implicitamente sancionada, a empresa sueca, por pertencer à empresa holandesa, também estava implicitamente sancionada, e a empresa brasileira também estava implicitamente sancionada, né, nessas 3 camadas abaixo. Né? E, novamente, é uma dificuldade, às vezes, né, você partindo somente da empresa brasileira, de você destrinchar todas essas camadas, né, se você não tem, por exemplo, o conhecimento, né, do sistema, como funciona o sistema sueco, como funciona o sistema holandês e mesmo o venezuelano, para você chegar, né, a esse beneficiário final da empresa brasileira e descobrir que ela também está sendo, então, implicitamente sancionada. Eu vou parar por aqui, agradecer a atenção de todos, né? Se tiver alguma pergunta com relação ao que eu trouxe, por favor, vão colocando no chat. E vou passar agora, então, para a Renata, que vai falar um pouco sobre as sanções em ação.
Obrigada, Julie. Ótima apresentação. Bom, pessoal, a Julie explicou, né, de forma bem didática o que são sanções, como elas são usadas como instrumento regulatório e punitivo, né, obviamente, contra o país-alvo, é claro. E ela mostrou o que são as sanções explícitas, aprofundou o nosso conhecimento acerca de sanções implícitas, que são, né, novamente, entidades que não são nominalmente listadas, porém são sancionadas, de certa forma, por associação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou exemplificar o risco de sanções com 2 estudos de caso, um direcionado para risco de terceiros, então para empresas, e outro relacionado à diligência de um novo cliente, então com foco em instituições financeiras. Depois disso, eu vou fechar a sessão com um resumo dos pontos principais e com dicas e soluções para um sistema de compliance de sanções eficaz. Só para um parênteses aqui, esses 2 casos que eu estou trazendo para vocês hoje estão relacionados com as sanções contra a Rússia, tá? Então, os exemplos têm um foco na Rússia, porém são cases que podem ocorrer, e na verdade ocorrem, em outras localizações de risco, que também são expostas às sanções, a Venezuela sendo um exemplo. E só para trazer um dado aqui para vocês, que pessoas sancionadas estão amplamente espalhadas geograficamente, então, pelo menos sancionada em pelo menos 183 países diferentes, ou seja, o risco invisível, né, das sanções são, na verdade, extremamente abrangentes e reais. Então, vamos lá. Vamos começar com o estudo de caso 1, né, o cenário 1, e aqui nós temos um processo de diligência de um novo fornecedor. Então, é um onboarding, né, de um novo negócio dentro de uma empresa. Aqui nós temos uma operação internacional e nós estamos buscando um fornecedor na área de construção na Rússia. Lembrando que a Rússia não está exposta a sanções compreensivas, né, por nenhum órgão sancionador até o momento, o que significa que ainda se pode fazer transações e negócios com empresas e pessoas na Rússia, somente alguns setores da economia e pessoas e empresas específicas estão sendo sancionados. Mas, bom, o que aconteceu nesse caso? Aqui nós temos a empresa AB Center, que pode se tornar um fornecedor potencial para essa operação internacional. A empresa está localizada na Rússia e envolvida na área de construção. Um processo básico de KYS, Know Your Supplier, né, conheça seu fornecedor, mostra que a AB Center não está listada por nenhum órgão sancionador, não pertence diretamente a um PEP ou a um governo, não existem casos civis ou criminais contra a empresa e não existe mídia negativa que tornaria esse relacionamento problemático, né, na esfera reputacional. Porém, 2 alertas importantes aqui. Primeiro, que a indústria de construção, historicamente, no âmbito global, né, apresenta um risco maior de corrupção. E segundo, que o fato de ser uma entidade na Rússia aumenta a possibilidade de uma exposição oculta a sanções e até mesmo a outro tipo de risco, que vão aí requerir uma investigação mais aprofundada via due diligence aprimorada, né, também conhecida como enhanced due diligence. Então, como parte do nosso processo de diligência aprimorada, que nada mais é do que uma investigação detalhada, né, nós realizamos uma pesquisa aprofundada para entender a composição da empresa AB Center com o objetivo de ter conhecimento sobre o beneficiário efetivo dessa empresa, né? Então, o que a gente descobre nesse caso? A gente descobre uma composição de propriedade que parece complexa e desnecessária. São várias camadas de acionista, de diferentes propriedades, com várias outras empresas envolvidas, o que já nos alerta para um possível risco, porque normalmente quando a gente vê, né, formações empresariais que são complexas de forma desnecessária, já alerta, né, que provavelmente existe aí o objetivo de esconder a identidade do beneficiário final. E é exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, de baixo para cima, nós descobrimos aqui, e aqui eu só estou mostrando uma parte da estrutura da propriedade dessa empresa. O que a gente descobriu? Que a AB Center é 41% formada por outra empresa, a OO Center, que é 67% formada por outra empresa com o nome de ZAO Center, e a ZAO Center é 100% propriedade de um indivíduo chamado Vladimir Orr. Então, aqui nós temos o beneficiário final, que é o Vladimir Orr,
E a gente descobre nesse caso que a AB Center é indiretamente, então, controlada, minoritariamente, totalizando no papel 27,47% por essa pessoa com o nome de Vladimir Orr. Então, Vladimir Orr é o verdadeiro dono dessa empresa, a pessoa final com quem estamos fazendo negócio aqui, né? E quem é o Vladimir Orr? A gente descobre que ele é um oligarca russo, ele é um colaborador financeiro do Putin, ele é um ex-oficial de alto escalão na Rússia, o que torna um PEP. E, mais importante, a gente descobre que ele foi sancionado diretamente por vários órgãos sancionadores, como a OFAC, Reino Unido, Canadá e Austrália. O Vladimir Orr é uma pessoa real que foi realmente sancionado durante as sanções setoriais contra a Rússia em 2014. Então, esse caso, ele mostra como pessoas sancionadas se escondem por trás de estruturas empresariais complexas com o objetivo de fugir das sanções e continuar operando no mercado. Bom, eu vou continuar com o estudo de caso número 2, e depois eu vou finalizar os pontos principais dos dois cenários. Então, aqui no cenário 2, nós temos um processo de diligência de um cliente atual de uma localização de alto risco, nesse caso, a Rússia. E, bom, isso tem acontecido diariamente, como vocês devem saber, a Rússia invade a Ucrânia, sanções econômicas são impostas contra novas pessoas e empresas na Rússia quase que diariamente desde o início da guerra, e com isso nós temos um movimento, né, de instituições financeiras tendo que revisitar e analisar novamente o risco de seus clientes que são da Rússia ou estão localizados na Rússia. Então, o contexto mudou e com isso existe a possibilidade de um nível de risco ter mudado também. Nesse caso, nós temos um cliente atual com o nome de Alexander P., que é russo e tem um patrimônio substancial derivado de ativos na Rússia. E talvez, quando esse cliente foi originalmente onboarded, né, aceito na instituição financeira, o nível de risco talvez era baixo ou médio. Porém, agora, com todo o contexto global que estamos vivendo, o risco se torna potencialmente alto. Então, nós vamos revisitar esse cliente, seus detalhes e os riscos associados com ele. E o processo de onboarding através de um KYC, Know Your Customer, conheça seu cliente, já havia mostrado, né, que esse cliente não está listado por um órgão sancionador. Nós checamos novamente depois, devido ao cenário atual, e o Alexander continua não sendo uma pessoa sancionada, né, por sanções explícitas. Também não existem casos civis ou criminais contra ele, não existe mídia negativa, mas a gente já tinha o conhecimento de seu status anterior como um PEP, né? O Alexander, ele era um antigo membro do conselho de administração de uma estatal da mídia na Rússia, mas ele deixou a posição em 2013. Bom, restrições atuais sobre a renda privada de certos indivíduos russos e o antigo status de PEP aumentam a possibilidade de exposição oculta a sanções e a outros riscos que vão requerir novamente uma investigação mais aprofundada via diligência aprimorada. Então, nesse caso, o que a gente fez é que a gente produziu um relatório de diligência onde realizamos uma investigação aprofundada sobre a fonte de renda ou a fonte de riqueza, né, source of wealth, do Alexander P. E a gente sabe que ele é um cliente que tem um patrimônio pessoal significativo e agora a gente quer entender de onde vem, de onde se originou essa riqueza pessoal do Alexander. Então, a gente produz o relatório de Source of Wealth, ou fonte de riqueza, e o que a gente descobre é que a fonte de renda média do Alexander provém do mercado imobiliário e de sua participação em conselho de administração, que são os dois primeiros pontos ali na tela. Como vocês podem ver, ambos têm um OK verde, né, do lado, o que mostra que está tudo à parte e OK no sentido de risco relacionado. A gente também descobre que uma renda super significativa do Alexander provém de interesses e negócios familiares. Ele é um dos donos da Transroute, que é uma empresa familiar de porte médio, que foi estabelecida por seu avô e é focado na exportação e importação de grãos, que é o terceiro ponto ali na tela. E depois de um processo de checagem diligente, a gente vê que está tudo OK também no sentido de riscos associados com essa empresa familiar. Porém, aí vem o problema, né? A gente identifica que uma parte substancial da renda do Alexander está vindo de sua participação como dono e sócio administrador de uma empresa chamada Online Research Agency. Esse é o último ponto na tela, como vocês podem ver. No papel, ele é 15% dono dessa empresa.
mas ele está lucrando entre 1 e 5 milhões de dólares, o que mostra que sua participação provavelmente é muito maior que 15%. E bom, o que a gente descobre é que a Online Research Agency é uma empresa engajada em operações de influência online em nome da Rússia, que é já um negócio de risco devido ao contexto atual. Diligência e checagem aprofundadas mostraram que essa empresa foi sancionada pela União Europeia. E, novamente, esse é um caso real que aconteceu esse ano. O nome da empresa aqui é falso, né, por motivos de privacidade, mas realmente uma empresa de mídia foi sancionada esse ano pela União Europeia por manipular a opinião pública através de notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia. Bom, quais são os pontos principais desses dois casos de estudo? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que o objetivo aqui não é para causar pânico, né? Nós não estamos dizendo que por trás de qualquer fornecedor ou cliente pode existir uma pessoa ou entidade sancionada. Não é o que nós estamos querendo dizer. O que nós estamos tentando exemplificar e ilustrar aqui hoje é a realidade das sanções, né? Sanções econômicas são mecanismos de política externa extremamente eficazes. A Julie começou essa apresentação dizendo exatamente isso: nem guerra, nem paz, sanções. Então, as sanções internacionais, elas têm como objetivo isolar financeiramente um alvo. E pensem nisso por um momento. Se imaginem isolados financeiramente pela comunidade internacional, sem a possibilidade de acessar contas pessoais em outras localizações, com negócios sendo desfeitos devido ao seu nome sendo publicado por um órgão sancionador. Então, assim, pessoas e empresas que estão sendo isoladas financeiramente ainda querem operar e movimentar dinheiro, né? E elas fazem isso através de terceiros, através de empresas de fachada, de laranja, de familiares, de empresas associadas. Então, o caso 1 mostrou que entender a estrutura de propriedade para descobrir conexões ocultas é fundamental quando se trata de riscos derivados de sanções. E o segundo caso mostrou que o conhecimento da fonte de renda de um indivíduo, né, da fonte de riqueza, pode também expor conexões e estruturas ocultas que podem, novamente, estar ligados a uma entidade sancionada. Então, pessoal, eu acho que ficou claro que o mundo das sanções econômicas internacionais é um mundo extremamente complexo. Aqui a gente está falando de um ambiente regulatório no qual nenhum erro é aceitável, porque as multas são altíssimas, como a Julie também mostrou para vocês hoje. E só para trazer alguns dados aqui para vocês, dados adicionais, existem mais de 280 autoridades sancionadoras ao redor do mundo. Desde janeiro de 2017, o número de pessoas e entidades sancionadas aumentou mais de 253%, e existem mais de 5 milhões de caracteres sem espaços nos campos de nome e alias de todas as pessoas sancionadas globalmente. Então, isso mostra, né, a abrangência das sanções internacionais, e isso é complexo para empresas e instituições financeiras devido a 3 pontos diferentes. Então, primeiro, no gerenciamento de riscos regulatórios. Primeiro, porque existe o princípio extraterritorial de sanções. Então, o alcance de um órgão sancionador pode ir além do seu território nacional e as penalidades de evasão são altíssimas. Segundo, no gerenciamento de riscos reputacionais. Então, mesmo se um órgão sancionador não tem alcance na questão legal, existe o risco reputacional de fazer negócio com uma pessoa ou entidade que foi sancionada. E nesse ponto aqui, seria muito fácil adotar uma política de tolerância zero. Então, assim, com qualquer pessoa ou entidade sancionada em qualquer lugar do mundo. Então, vamos adotar aí um programa de compliance, onde a gente faz screening contra as 280 autoridades sancionadoras do mundo, porque qualquer pessoa sancionada é uma pessoa de risco. Sim e não. Primeiro, porque a natureza exata e as razões das sanções impostas variam significativamente. Várias são relacionadas ao terrorismo, crime ambiental, tráfico de pessoas, e nesse caso, sim, pessoas sancionadas por esse motivo são pessoas de alto risco. Mas existem várias sanções que nada mais são do que manobras políticas. O Trump, por exemplo, usou a OFAC para sancionar a procuradora pública do Tribunal Criminal Internacional, que é uma mulher extremamente boa no que ela faz, que não tem nenhum tipo de risco relacionado a crime ou a terrorismo. E por que ele fez isso? Porque ela resolveu investigar, né,
possíveis crimes de guerra que os Estados Unidos cometeram no Afeganistão. Então, foi totalmente uma manobra política dos Estados Unidos nesse caso, né? E segundo, porque o aumento de sanções independentes trouxe uma contradição direta entre si. Então, a gente tem os Estados Unidos sancionando a China sancionando os Estados Unidos, a Ucrânia sancionando a Rússia sancionando a Ucrânia, e daí no final da história você não vai estar aceitando mais nenhum cliente porque está todo mundo sancionado, né? Colocando de forma simples, mostra a complexidade, né, do cenário de sanções internacional. E terceiro, o gerenciamento de um programa de compliance efetivo, né? Então, operacionalmente, é caríssimo fazer um screening manual, né, contra 280 listas sancionadoras. Isso cria grandes volumes de alertas falso positivo, criando também picos de alerta, de backlog, aumentando em consequência o custo operacional, com a necessidade, né, de intervenção humana para remediação. Vou finalizar, então, com algumas dicas para empresas e instituições financeiras relacionadas a esses 3 pontos, né? Então, relacionado ao gerenciamento de riscos regulatórios. Primeiro, entenda quais autoridades sancionadoras têm jurisdição sobre suas operações antes de definir suas regras internas de screening. Não cometa o erro de fazer triagem contra as 280 listas para só depois decidir o que é relevante e o que não é. Vai ser muito caro fazer isso operacionalmente. Então, primeiro defina o que é relevante e depois faça o processo de triagem, né? Entenda o que é relevante no Brasil. Então, os Estados Unidos, através da OFAC, eles têm uma jurisdição extraterritorial. Então, qualquer empresa americana fora do país precisa cumprir com a OFAC. Qualquer empresa com operações nos Estados Unidos precisa cumprir com a OFAC. Qualquer transação em dólar também está sujeita à jurisdição da OFAC. Então, se você tem qualquer tipo de business ou relacionamento com os Estados Unidos, a recomendação é cumprir com as sanções da OFAC. Lembrando também que o Brasil é um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, a lei número 13.170, de 16 de outubro de 2015, disciplina, né, a ação de indisponibilidade de bens diretos, direitos ou valores em decorrência das resoluções do Conselho, né, da ONU. Então, instituições financeiras no Brasil precisam cumprir com as nações das Nações Unidas. Relacionado aos riscos reputacionais, defina suas regras de compliance reputacional relacionado a outras autoridades sancionadoras antes de definir suas regras internas de screening, pelo mesmo motivo do ponto explicado anteriormente, né? Senão fica caríssimo fazer o screening de todas as listas só para depois decidir o que é relevante. Então, defina quais listas ou motivos de sanções são relevantes para o seu programa de compliance. E relacionado ao gerenciamento de um programa de compliance efetivo, identifique e monitore apenas as listas que são relevantes para suas operações, use dados de alta qualidade, que são enriquecidos com identificadores secundários, então com informações pessoais, data de nascimento, passaporte, número de identidade, né, que é para tornar o matching de pessoas sancionadas com possíveis clientes e fornecedores mais rápido. E de tecnologia para identificar e fazer o match, né, de clientes sancionados o mais rápido possível, reduzindo assim os custos operacionais. E para finalizar, pessoal, nós obviamente temos soluções, né, para empresas e instituições financeiras. Então aqui eu estou trazendo 3 soluções, 3 produtos da Refinitiv que podem ajudar e ajudam, né, num sistema de compliance relacionado às sanções. Então, se o seu desafio, o seu contexto, né, é uma necessidade de fazer uma triagem rápida e segura de clientes e terceiros para identificar riscos associados com sanções explícitas e implícitas, nós temos o World Check, que é uma base de dados de inteligência, né, de risco, e que são totalmente estruturados e agregados sem duplicação, que é essencial para o monitoramento de sanções. Se o seu desafio ou contexto é entender completamente a exposição de seu cliente, além do que é coberto no World Check, então você precisa saber a estrutura de propriedade detalhada ou a fonte de renda de certos indivíduos, nós temos os relatórios de due diligence, que são projetados para fornecer inteligência profunda e sobre medida para seu caso de uso e situação específica. E se você precisa fazer uma triagem ou screening, né, de instrumentos financeiros para verificar sua exposição a sanções diretas ou indiretas, incluindo ações, títulos de dívida,
swaps, índices, fundos, nós temos o Financial Instrument Risk Intelligence, que é o FIRI, que atende, né, às necessidades complexas de dados associados a conformidades com instrumentos financeiros sancionados. Então é isso, pessoal. Acho que agora a gente vai passar para o Q&A, né, para as perguntas, e espero que a sessão tenha sido relevante para todos vocês. Felipe? Bom, Renata, parabéns, Julie. Muito bom, muitas boas informações, incrível. E temos duas perguntas aqui. Primeiro, sobre os relatórios produzidos diretamente no sistema, né? Então, falando mais do World-Check, se essas conexões elas são apontadas diretamente no relatório, né? Ou se o analista deve fazer a pesquisa e ligar os pontos. Aí eu acho que eu até posso responder essa questão, né? Dentro do World-Check One, né, os perfis, eles têm as conexões entre um perfil e outro que exista na base e que tenham uma conexão comprovada, tá? Então, isso facilita a análise. Porém, né, aí, essa segunda perna de ligar os pontos, dependendo do nível de profundidade, aí o analista teria que fazer realmente esse trabalho. Aí, do outro lado dos relatórios de due diligence, aí, Renata, eu acho que você conhece um pouquinho mais, acho que você pode explicar como é feito isso num relatório de due diligence, né? No relatório de due diligence é uma investigação bem aprofundada das conexões, então não existem limites, né? Que no World-Check existem certos limites na questão de percentual, né, de ações, como a Julia explicou. No caso do diligence, do relatório de due diligence, a gente vai até onde a gente consegue chegar para descobrir todas as conexões, todos os acionistas, né, até a gente descobrir o beneficiário final e até mesmo além. A gente não tem a limitação, né, do 25% na questão de ação. A gente também faz, né, o Source of Wealth, que é o relatório, né, de fonte de renda ou fonte de riqueza de certo indivíduo, que é um relatório super complexo e que vai bem a fundo, né, para ter conhecimento de onde vem a renda daquele cliente, se não tem nada associado com crime ou com sanções. E é um relatório também que a gente faz pesquisa in loco também. Significa que a gente, se você quer descobrir uma empresa de um fornecedor no Panamá, por exemplo, a gente visita a empresa, a gente, né, tira foto para ter certeza que não é uma empresa de fachada, por exemplo. Fazemos entrevista com pessoas que são próximas da empresa para ver se não tem nenhum risco que talvez não esteja sendo apresentado, né, online, mas que é um risco que é existente. Então, é um relatório de investigação bem aprofundado. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta sobre a rapidez, né? A rapidez que o conteúdo é atualizado para cobrir as novas sanções que continuam acontecendo todos os dias. Então, no World-Check, pode responder, Julie. Perdão. Bom, o World-Check está fazendo esse processo dentro de 24 horas, né? Do lançamento da lista de sanções, independente, como eu tinha falado, de ser final de semana, de ser feriado, de ter sido lançada no meio da madrugada, a gente tem essa cobertura 24/7 por 365 dias, né? Porque, como falei, algumas listas de sanções, elas até apresentam um certo período de leniência, né? Quanto tempo elas vão entrar em vigor, mas muitas listas não têm isso, né? A expectativa é que já no dia seguinte das listas terem sido lançadas, elas têm que ser seguidas, então a nossa resposta tem que ser realmente muito rápida, né? Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar a isso, Renata. Só para adicionar, Julie, que também vai depender do volume, né, da lista. Então, a gente teve aí atualizações de órgãos sancionadores, que era uma lista de 300 pessoas. Vamos precisar de 24 horas para fazer a atualização no World-Check. Tivemos listas que foi uma pessoa a mais, uma entidade a mais, e daí vou dizer que talvez a nossa atualização aí foi de 10 minutos. Então, depende do volume também. Sim, com certeza. Exato. E fazendo mais um adendo, né? A base do World-Check ela é atualizada 2 vezes ao dia, então, não somente no tema de sanções, né? Mas em todos os temas. Então, fora esse time específico para sanções,
toda a base ela é sempre muito atualizada. Tá? Aí outra questão, primeiro, né, elogiaram aqui, excelentes apresentações, parabéns, e a dúvida é quanto ao monitoramento na base do WorldCheck da lista suja de trabalho escravo. Pois é, essa é uma das listas regulatórias do governo brasileiro e sim, o WorldCheck também cobre a lista suja do trabalho escravo. Perfeito. Bom, temos aqui também mais elogios, parabéns. E aqui um pouquinho também pediram para comentar mais um pouquinho sobre os reports personalizados que estão disponíveis, né? Então, possíveis casos de uso, acho que a Renata comentou um pouquinho disso, mas acho que é bom citar novamente. E também a outra parte da questão, né, eu aproveito aqui para responder, como é possível contratar, né, os serviços. No pós-evento, vocês vão receber um e-mail com todos os dados, tá? Com a gravação desse evento e também com os nossos contatos, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre as soluções. Tá? Aí, Renata, se você puder comentar um pouquinho sobre os relatórios personalizados e possíveis casos de uso. Claro. Nós temos vários tipos, né, de relatórios que nós podemos produzir e vai depender do seu uso de caso totalmente. Temos diferentes níveis e a diferença entre um nível e outro é realmente assim o quão a fundo a gente vai na nossa investigação, né? Então, assim, existem vários tipos de uso de caso. Você pode precisar, eu quero saber informações detalhadas da estrutura de tal propriedade, porque é um novo cliente ou um novo fornecedor, eu quero ter certeza que não tem nenhum risco envolvido, eu quero entender quem que é o beneficiário final. Então, nós temos um tipo de report que a gente faz, né, que é só relacionado à verificação da entidade. É um relatório mais simples, mas que vai atender a essa necessidade. E aí, assim, na outra esfera, nós temos o relatório de diligência mais aprofundado, né, que é o Level 4, que, por exemplo, você quer entender a fonte de renda completa de um indivíduo, você quer entender as empresas que esse indivíduo, né, é acionista, se existe um risco, você também quer entender a estrutura da empresa, você quer ir além, você quer entender se a empresa não é de fachada, que a gente visita a empresa, que a gente tire foto, independente de onde a empresa está localizada no mundo, a gente consegue fazer isso porque nós temos analistas ao redor do mundo inteiro, praticamente. Então, existem vários tipos de relatórios e que vão atender a necessidades de diferentes usos de caso. E como o Felipe falou, a gente vai estar enviando um material que vai ter todos os detalhes para você entender e para você nos contatar, caso a gente possa ajudar, né, em casos específicos. Perfeito, obrigado, Renata. Aí uma pergunta bem interessante aqui, acho que para finalizar, né? O WorldCheck ou o Fury, né? Eles podem ajudar a identificar as transações de criptomoedas dos clientes, direto ou indiretamente, envolvidos em financiamento ao terrorismo ou sanções? Sim e não. Sim, no sentido de que se uma wallet, né, relacionada a uma criptomoeda for listada por um órgão sancionador, nós obviamente vamos cobrir. Mas atualmente nós não temos uma solução que foca 100% em criptomoedas, porém, isso está no nosso planejamento para ter isso no futuro, porque nós entendemos que é um novo negócio, que existem riscos, que não existe muita regulamentação, mas estão começando a surgir. Então, é algo que a gente está trabalhando para ter uma cobertura mais efetiva e completa do mercado de criptomoedas, não dependendo somente ao que for listado, né, pelos órgãos sancionadores, que daí a gente já cobre. Perfeito. Bom, então, muito obrigado. Novamente, gostaria de agradecer a todos que participaram pela presença, pelas perguntas. Agradecer você, Renato, Julie, pela presença. E aguardem o e-mail com todas as informações. O que precisarem, podem contar conosco. Ok? Tenham um bom dia e fiquem atentos aí para a nossa agenda. Até mais.